Oi, tudo bem? Meu nome é Guilherme Rodrigues e esse é um vídeo feito para explicar um dos meus projetos. Esse projeto é basicamente um projeto feito como um trabalho freelancer para uma empresa brasileira chamada Cefis Biotecnologia e é uma planilha que vai ser usada como planilha modelo para um aplicativo de avaliação de salto, onde o aplicativo coleta os dados dos saltos e jogaria para a planilha. Essa primeira parte da planilha não tem nada demais, é basicamente a entrada de dados, onde eu posso colocar os dados desde uma linha até 20 mil linhas, se eu quisesse. Esse número foi feito por minha escolha, porque era o que o trabalho demandava, porém posso mudar de acordo com a minha preferência. Que avaliação é basicamente a entrada de dados, só que com os dados formatados, para deixar mais fácil o meu trabalho, para eu conseguir manipular os dados de maneira que eu consiga criar os gráficos e etc. Aqui são os filtros do gráfico, que por enquanto não tem nada, porque a gente não tem dado nem selecionou os filtros. Nesse caso é o gráfico individual, e esse aqui é o gráfico de grupo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Variáveis gerais e dados é onde eu organizo as variáveis e os dados para deixar a planilha de mais fácil entendimento, que não tem nada de mais de importante, tudo organizado bonitinho, que são os dados dos gráficos, que a gente vai ver daqui a pouco, onde vai ficar os dados vão ficar aqui embaixo organizados, mesma coisa aqui. E é isso. Aqui já seria os dados do gráfico individual, onde a gente pode selecionar, pode filtrar por nome, data de início, fim, variável. A gente tem uma lista de variáveis aqui, tipo de salto, função limite, que vai ser uma linha que vai limitar o gráfico, que vai mostrar, vai aparecer uma linha ali, a gente pode se basear nessa linha para fazer alguma análise. Tem algumas funções que a gente pode escolher, desde média, desvio padrão ou valor arbitrário. Valor arbitrário é um valor qualquer que a gente coloca, qualquer um pode colocar desde 0 até 1 milhão, qualquer valor que a pessoa queira. E é a mesma coisa para grupo, só que em vez disso, de filtrar por nome, a gente filtra por grupo. Lembrando que a lista de grupos e de nomes são atualizadas. Aqui, como a gente não tem nenhum dado, não tem nada, mas elas são atualizadas conforme os dados mudam. Então, para demonstrar, eu selecionei alguns dados aqui. Esses dados são arbitrários, são dados que eu criei usando um algoritmo em Python que eu também fiz. Eu escolhi criar esses dados porque eu não quero divulgar nenhum dado que seja pessoal de alguém, certo? Então eu acabei criando esse algoritmo, mas para a criação da planilha em si eu usei dados reais coletados. Então aqui são os dados e como eles entrariam na tabela, na planilha, ficariam assim. Aqui são a avaliação, são a parte da avaliação, onde eu filtro os dados e organizo eles bonitinho. Aqui, filtro do gráfico individual, aqui a gente já filtra. Provavelmente está filtrado aqui porque eu já tenho selecionado lá o Kleber Benatti, por exemplo. Vamos ver, individual, olha lá, Kleber Benatti. Eu selecionei e muda lá. Mesma coisa para o filtro gráfico de grupo, que provavelmente também está selecionado alguma coisa. Então, provavelmente selecionei lá no filtro de gráfico Balé Lab 1 como grupo para ser filtrado. E vamos ver, Balé Lab 1. Variáveis gerais aqui já mudam, por exemplo, as datas já aparecem todas as datas que existem, já organizo as datas de maneira crescente, etc. Aqui os dados dos gráficos, como eu havia dito, certo? E aqui, finalmente, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Como eu já disse, eu posso escolher qualquer nome, por exemplo, Kleber Menuso. A gente vê que só tem dois dados. Vamos ver se tem isso mesmo. Talvez a gente tenha selecionado dados que não... Não, são só dois dados mesmo. De contramovimento, no caso. Scott Jump tem vários. Estava filtrado. Todos e contramovimento. Bom, a gente pode mudar aqui, tempo ar, potência, vai escolhendo e mudando, de acordo com a preferência. E a função limite são essas linhas que aparecem aqui, onde está em média, então as linhas representam a média, uma porcentagem a mais ou a menos da média. Por exemplo, essa linha aqui, azul mediana, né, é o meio termo entre a mais clara e a mais escura, é a média real, e a de cima é a média superior, e a de baixo é a média inferior, que é basicamente uma porcentagem a mais da média ou a menos da média. E a gente pode decidir que porcentagem vai ser essa aqui. Por exemplo, o limite superior seria a linha de cima, como estava em 30%,
ela está 30% a mais da média, então seria um valor igual a 130% da média, mas eu posso colocar para 10%, por exemplo, e ela já vai baixar. Mesma coisa aqui, 5% a menos da média, que seria 95% da média, eu posso colocar para ser 10% a menos, e vai mudar aqui. Mesma coisa para desvio padrão. Desvio padrão é um valor um pouco menor, então ele fica mais para baixo assim, mas eu posso mudar aqui, desde 10% até, sei lá, 150%, já muda bastante. E valor arbitrário é um valor que a gente pode colocar aqui qualquer. Por exemplo, 1.500, a linha já vai subir. Vamos colocar 14.000, para ver o que acontece. 14.000, subiu aqui. São dois valores que a gente pode colocar aqui, então não vão aparecer 3 linhas, vão aparecer apenas 2. Eu coloquei para ser assim. Vamos colocar 13.000 para ver o que acontece e a linha sobe. Então é basicamente isso. E aqui do lado a gente tem, claro, a tabela com todos os dados do nome selecionado, né? No caso aqui, Kleber Menuso. A gente pode mudar o nome para qualquer um, Kleber Benatti ou Karen Ranzani, aqui, e muda lá. E a mesma coisa para o grupo. A gente pode colocar aqui balé, skate, fluxo esporte, potência, tempo ar. Ah, sim, ficou assim para baixo porque o limite arbitrário está muito grande, então a escala ficou estranha. Mas a gente pode colocar um limite arbitrário de 100, e já vai de 100 aqui e 100 aqui, e já vai melhorar. Observa. Viu? Então é isso, a gente tem que tomar cuidado com as escalas do gráfico. E aqui a gente tem a tabela de todos os dados daquele grupo, bastante dado. Normalmente a gente não tem tanto dado assim, tá, por grupo, mas os dados que eu criei tem mais mesmo, para a gente ver realmente se funciona com tudo. E é basicamente isso. Os dados foram criados com Python, aqui a gente tem um código, é aleatório, eu criei dados de 470 linhas. E é basicamente isso. Obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima.